Descrição. Descrição não, de assinatura. Com a palavra, o ministro Eliseu Padilha. 30 minutos, ministro. As minhas primeiras palavras são de saudação a Vossa Excelência, senhor senador João Alberto Souza, presidindo esta nossa sessão, reunião especial destas duas comissões. Quero saudar a senhora senadora, os senhores senadores, e desde logo registrar o meu maior respeito, maior admiração pela atividade parlamentar, da qual neste momento eu não estou investido, mas devo dizer que me honrou e me honra muito o fato de ter, por mais de 2 décadas, estado aqui no Parlamento Brasileiro. Portanto, conheço bem o dia a dia do Parlamento, as suas vicissitudes, as suas alegrias, as suas tristezas, as suas frustrações, as suas conquistas, e sou político por convicção, sou empresário por profissão, advogado por profissão, mas político por convicção, e admiro os políticos, aqueles que têm coragem para vir para a rua, em primeiro lugar, na busca do mandato, e depois para as casas legislativas ou os gabinetes do Executivo, para corresponder à expectativa da sociedade brasileira. Então, o primeiro registro que faço é de que aqui estou numa casa que respeito, e ante parlamentares, Suas Excelências, senhora e senhores senadores, aos quais devoto o maior respeito, porque conheço a sua atividade profissional, sei do quão importante é o que agora estão aqui a fazer. Esse é o primeiro registro. Venho aqui também em nome da minha presidenta, a presidenta Dilma, a quem sirvo como ministro da Aviação Civil, distinguido pelo convite. Sou quadro do meu partido, foi destinado ao meu partido este espaço e procuro preencher da melhor forma possível, honrando os compromissos do meu partido e procurando traduzir em ações, em gestos, em fatos positivos, aquilo que é a pretensão da busca da nossa presidenta com a sua administração. Diga-se de passagem, para começar, que a aviação civil no Brasil é um case de sucesso. Nós temos hoje, na nossa operação aeroportuária, 82% de ótimo e bom, dito por mais de 160 mil passageiros. Portanto, nós estamos diante de um case de sucesso. Por óbvio, com um país em desenvolvimento, com um país de extensão continental, com um país com regiões que ainda carecem de infraestrutura, na aviação civil também há deficiências que nós temos que corrigir. E esse nosso diálogo certamente vai tomar rumos, vai mostrar caminhos que devam ser percorridos para que nós possamos aumentar a nossa eficiência em todo o território nacional e não apenas nos grandes aeroportos que foram objeto de concessão ou que são operados pela nossa Infraero com tanta competência. Então, inicialmente, vou falar objetivamente sobre a aviação civil na região norte do Brasil, porque a Amazônia Legal / a região norte do Brasil é indiscutivelmente a região em que nós temos o maior déficit de serviços aeroportuários, deste patamar em que nós conseguimos chegar nos 15 melhores aeroportos do Brasil. E para iniciar, aqui está uma divisão entre o que é hoje a área, a população e a densidade populacional nas nossas 5 regiões. E a região norte, ou da Amazônia Legal, veja lá, nós estamos com a densidade de 4,1 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto que no Sudeste nós estamos com 86,9 habitantes por quilômetro quadrado. Isso apenas é um referencial de que nós temos uma população
menor, num espaço geográfico muito maior e onde nós temos potencialidades muito grandes que ainda não estamos explorando, exatamente porque não temos a infraestrutura. Nós podemos conviver perfeitamente com a natureza, privilegiando-a, inclusive, e desenvolvermos atividades que serão viabilizadas se nós tivermos a infraestrutura correspondente. Amazônia Legal. Vamos adiante. O que nós temos hoje de aeroportos regulares em todo o Brasil e depois aqueles da Amazônia Legal? E nós queremos, desde logo, ver os voos. Hoje nós temos cerca de 276 voos regulares para a Amazônia Legal. Isto é 37,8% dos voos que nós temos. E com origem e destino na Amazônia Legal, quer dizer, voo interno na Amazônia Legal, 11,6% do que é a nossa aviação com rotas regulares. E dizia eu que a Amazônia Legal é indiscutivelmente uma das regiões que tem que ter uma atenção especial. E falo com absoluta autonomia e liberdade, porque não sou eu o criador do programa, mas foi criado, foi gestado a partir das instruções da Presidenta da República, pela Secretaria da Aviação Civil, um programa que seguramente vai resolver muito do que diz respeito da falta que hoje existe na aviação regional brasileira, especialmente na Amazônia Legal. Nós estamos com um programa de aviação regional que ele está sustentado em 3 pilares. Na infraestrutura, para 270 aeroportos, depois explico essa divisão. Nos subsídios, que é o que vai responder, em parte, à procedente observação de Sua Excelência, o senador Jorge Viana, e a gestão, que é o Plano Geral de Outorgas. Os subsídios eles estão dentro do nosso programa de desenvolvimento da aviação regional. Uma lei especial, todos nós conhecemos, veio já no orçamento deste ano, criado no ano passado, já veio a previsão, inclusive, de nós termos esses investimentos. Diga-se já também, a bem da verdade, que a Secretaria da Aviação Civil, no que tange aos seus investimentos, ela é absolutamente autossuficiente. O Fundo Nacional da Aviação Civil deverá fechar este ano 2015 com saldo superior a 4 bilhões de reais. Saldo positivo, falei saldo positivo de mais de 4 bilhões de reais. Só o Fundo Nacional da Aviação Civil. Origem dele, ATAERO, o adicional tarifa aeroportuária, e o pagamento da outorga nas concessões, porque o valor da outorga ele é parcelado durante o prazo da concessão. Então, o que nós vamos receber esse ano, mais a ATAERO, para fechar um número redondo, cerca de 5 bilhões, mas nós vínhamos com saldo positivo do ano passado, tivemos investimentos neste ano, estamos fazendo investimentos neste ano, vamos fechar o ano, possivelmente, com mais de 4 bilhões de reais de saldo credor neste fundo, contribuindo em muito para a superação dos números que não são tão positivos ao olhar internacional da nossa posição superavitária com seus números primários. A expansão da malha, que nós temos que é o último item ali, que é o que interessa mesmo. Olha só, garantia de acesso às comunidades da Amazônia Legal como sendo uma razão de inclusão social, de cidadania e de inclusão social. Nós, na Amazônia, eu iniciei Amazônia Legal, eu iniciei Cuiabá-Santarém. Desci com uma caravana de caminhões que então levavam grãos.
isto no ano de 1998. Desci Cuiabá-Santarém. Como desci Porto Velho até Itacoatiara, quando nós inauguramos também a navegação pelas nossas águas interiores, com fins já eminentemente comerciais para o agronegócio, para a venda do grão. Mas esta obra iniciou em 1998. E, por se tratar da região Amazônia, uma rodovia, ela acaba tendo um custo elevadíssimo, sob o ponto de vista financeiro, sob o ponto de vista ambiental. E aí nós temos prazos como esses com os quais nós estamos convivendo hoje, que ainda não estamos com a rodovia concluída. Se for a um aeroporto, e essa é a comparação que eu queria trazer, se for a um aeroporto, 2 aeroportos, para que a gente pudesse ter dentro da própria Amazônia Legal origem e destino, a gente conseguiria realizar isso num ano e meio, 2 anos. Esta é a diferença que no modal aeroviário se tem em relação ao ferroviário e rodoviário, especialmente onde nós temos questões ambientais sérias, como nós temos na Amazônia Legal, que é indiscutivelmente a nossa grande reserva, aliás, é a grande reserva para todo o mundo de condições de preservação da natureza. Nós temos na Amazônia Legal, e essa responsabilidade nós não podemos nos furtar. Mas na Amazônia Legal, então, a aviação regional tem um caráter mais até de cidadania e de integração da população. Vamos ver a aviação regional, a infraestrutura dela. São previstos 270 aeroportos em todo o Brasil, como eu já disse. Vamos ficar só no norte lá, que, em tese, é a Amazônia Legal. São 67 aeroportos e serão investidos nesses 67 1,7 bilhões de reais. A primeira observação que faço diante deste quadro é de que, desses 270 aeroportos em todo o Brasil, 257 estão operando hoje de alguma forma. 81 têm voos regulares das companhias aéreas que operam no Brasil. E 141 será o número entre operados e com pretensão à operação. Significa dizer que nós estamos com mais da metade hoje com possibilidade de operação comercial, dependendo de pequenos detalhes. Na Amazônia Legal, agora sim, vamos chegar lá. Nós temos 67, que é a previsão do programa, e vamos ver quais são. Primeiro, para compreender este programa, ali estão os 5 passos que compreendem a implantação do programa. O primeiro é um estudo de viabilidade técnica. Muitos aeroportos já estão antropizados, eles já estão aclimatados, o sítio aeroportuário ele já está incorporado pela fisionomia e a vida da comunidade. Logo, não há alterações muito que se fazer, e esse estudo de viabilidade, normalmente, ele é célere, onde as condições já estão, elas já estão constituídas há muito tempo. Haverá ainda, nesta primeira fase, estudos complementares, e daí passamos para a segunda, que é o detalhamento do estudo de viabilidade técnica, que define o tamanho da pista, o tamanho do pátio, o tamanho do terminal e o investimento necessário para isso. São 270 micro-regiões e é um polo regional, a gente tem que fazer uma projeção do que nós vamos necessitar de pátio. Primeiro, nós temos que saber qual é em tese, o potencial de passageiros. E aí vamos definir o tamanho da pista, porque qual é o avião que vai operar aí? Depende, a pista muda em função da pretensão com relação à operação da aeronave que vai operar. A pista muda. Bem, se nós temos a noção da pista, temos a noção do número de pessoas que, em tese, vão acorrer da região para esse aeroporto, nós podemos definir o tamanho do terminal de passageiros e o tamanho do pátio. E aí, o investimento necessário. Quanto tem que gastar? Nós vamos obedecer aqui um modelo padrão. Estes aeroportos obedecerão um padrão estabelecido pela ONU. Nós temos um padrão internacional para que alguém que esteja sobrevoando
uma dessas regiões saiba, pela carta de navegação que ele tem, que tipo de aeroporto tem embaixo e quais as condições que tem de operação, para saber se ele pode operar ou não com aquele equipamento que está por ali sobrevoando. Licenciamento ambiental. Esse documento é concedido pelos estados e é indispensável para o início das obras. Para estados ali, eu prefiro colocar União, estados e municípios, que tem alguns estados que ainda não têm delegação, e a União acaba tendo que fazer através do IBAMA, e alguns estados, inclusive, delegaram para os municípios, e o próprio município pode fazer este licenciamento. Com relação a isso, devo dizer que quando cheguei no Ministério da Aviação, conversando com o vice-presidente do Banco do Brasil, então responsável pelo setor, vamos relembrar que, por decisão presidencial, este trabalho todo é desenvolvido pelo Banco do Brasil. Nós contratamos o Banco do Brasil, lá foi constituída uma equipe grande, multidisciplinar, e eles ainda terceirizam muitas das atividades para poder corresponder a esse programa dos 270 aeroportos. Tudo é feito lá. Esses 5 passos todos são feitos diretamente pelo Banco do Brasil, mas nós temos que dar a supervisão e temos que cobrar o resultado, porque nós somos os contratantes do Banco do Brasil. Falava eu do licenciamento ambiental e me disse, então, o vice-presidente do Banco do Brasil, olha, nós temos um problema insolúvel, licenciamento ambiental. E aí, ele me contou que, num determinado município, que tinha que se construir um aeroporto, queriam cobrar compensação ambiental dele desde 1932. É o município do estado de São Paulo, na Revolução de 1932, fizeram um aeroporto numa determinada cidade, que serviu inclusive de base para as operações militares que ali aconteceram, e desde 1932, segundo o município, este aeroporto estaria causando danos ambientais, logo teria que se compensar com construção de escolas, construção, por óbvio que não avançou, mas eu apenas dou um exemplo de buscar compensação lá em 1932. O que é isso? Um programa nacional do governo federal que tem recursos próprios, por óbvio que o prefeito, na expectativa de conseguir melhorias para o seu município, de forma absolutamente legítima, ele busca uma compensação ambiental maior do que aquilo que, em tese, ele poderia receber. O que nós fizemos? Nós fomos, advogado que sou, pensei desde logo de quem é a competência para definir a política nacional de meio ambiente, porque há competência concorrente para legislar, União, Estado e município, mas para definir a política pela Constituição é o poder central, é o governo federal. Quem é que define a política nacional da aviação civil? O governo federal. Foi sugerido à presidenta e ela aceitou, e nós levamos ao Ministério do Meio Ambiente e temos um regramento próprio para o licenciamento ambiental dos aeroportos. E o bom disso tudo é que há um prazo de 90 dias para o início e o fim deste processo. Isso é muito importante, porque nós temos já mais de 2 anos alguns processos em andamento. Vencida a questão do licenciamento ambiental, é preparado o projeto para a licitação. Licitação por RDC, Regime Diferenciado de Contratação, com isso a gente tem velocidade, obras e, por fim, o aeroporto pronto. Esses são os passos desse processo. Pergunta que não veio e possivelmente viesse, eu já respondo. Se isso começou em 2012, por que ainda não temos obra até hoje? O Banco do Brasil teve que aprender, formou uma equipe, teve que aprender. Na SAC, nós também tivemos que aprender e presumo, tenho convicção, mas presumo que em 2014 lá não estava, portanto presumo, tenho convicção que hoje nós estamos aparelhados para fazer com que esse projeto decole definitivamente. Nós vamos ver pelas fases que ele está, nós vamos ver como é que ele se encontra. Mas tanto na SAC quanto no Banco do Brasil, nós acabamos tendo corpo técnico específico preparado para desenvolver o projeto sem nenhum entrave,
Se não tivesse nenhuma questão financeira, o projeto andaria com a céu de brigadeiro, para usar uma expressão própria da aviação civil. Adiante. Aí está, então, qual é o estágio? Onde é que estão os 67 aeroportos da Amazônia Legal nos vários estágios, né? Viabilidade técnica, todos 67 já passaram, olha lá, ó, está concluído o estudo de viabilidade técnica dos 67. Os estudos preliminares estão em andamento. Isso é, em última análise, é a preparação do que vai ser o projeto, aquela definição maior de como será o aeroporto, como que ele vai ser feito. Depois, os anteprojetos que já estão em andamento, e nós estamos fazendo, neste momento, diretamente pela Infraero, nós estamos levando obras em 8 desses aeroportos, que são aqueles operados pela Infraero, que ela mantém independentemente do programa. Ela faz a manutenção independentemente do programa. Aí nós teríamos, então, se pudéssemos pelas cores, né? Estudo de viabilidade técnica é aquele mais por uma cor quase marrom, entre telha e marrom. Depois, o estudo preliminar neste cor telha, e o anteprojeto já em andamento, os azuis. Anteprojeto é aquele que vem antes da licitação. Em tese, esses todos que estão em azul aí, poderão, com alguma brevidade, serem levados às obras, ou então ao regime diferenciado de contratação para as obras. O investimento, já foi dito, é 1,7 bilhões nestes 67 aeroportos. Estes são aqueles da Infraero, em que nós temos a Infraero atuando diretamente, em que ela tem previsão de investimentos de 1,06 bilhões, sendo que 564 milhões já foram executados. Quais são eles? Aí vale a pena a gente dar uma paradinha para... Quais são eles? Rio Branco, que o nosso senador Jorge Viana tem manifestado tanta preocupação, que é nossa também. É um aeroporto que a obra não pode parar, senão o Rio Branco fica isolado, o Acre fica isolado, sob o ponto de vista aéreo, e é absolutamente incompreensível. Tabatinga, Tefé, Manaus, Santarém, Marabá, Belém e Macapá. Macapá, um aeroporto que está em fase de bastante avançada. A obra esteve parada durante 10 anos, foi retomada em julho deste ano, e nós temos entre Rio Branco e Macapá 2 dos compromissos mais significativos e sinalagmáticos da nossa operação aeroportuária na região, porque são as capitais de 2 estados que, sem o aeroporto, ficarão literalmente, aspas, isolados. Então, nós necessitamos do aeroporto concluído, são obras que não podem parar. Essa é a nossa posição diante destas 2 obras. Adiante. Subsídios. Como é que vai funcionar a questão dos subsídios? Para as tarifas aeroportuárias e passagens aéreas em voos regionais, com aeroportos até 600 mil passageiros por ano e 800 mil na Amazônia Legal. Quer dizer, o limite para haver subsídio para o voo que chegue ou saia daquele aeroporto, origem ou destino, fora da Amazônia Legal, aeroporto até 600 mil passageiros. Na Amazônia Legal, 800 mil passageiros, pelas razões que nós já vimos aqui. É condicionado aos assentos efetivamente
ocupados, limitando a 50% da aeronave, até 60 assentos, à exceção da Amazônia Legal, onde não tem limite. Fora da Amazônia Legal, este é o limite. E na Amazônia Legal não tem esse limite. Para reduzir também a diferença entre as passagens aérea e rodoviária. Com isso nós vamos democratizar o transporte aéreo. Hoje há uma diferença muito grande no preço entre a passagem aérea e a passagem rodoviária. Claro que a gente sabe que a rodoviária demora muito mais tempo. Lá na Amazônia Legal nós ainda temos a aquaviária, que lá, inclusive, é mais utilizada que a rodoviária, e o tempo, a diferença de tempo é muito grande, mas o objetivo desse subsídio é fazer com que a passagem aérea se torne acessível. O mercado, que no Brasil, a passagem aérea é disciplinada pelo mercado. O mercado fez com que nós tivéssemos, nos últimos 6 anos, uma queda de 48% no valor da passagem aérea. 48%. Isso democratizou bastante a passagem em circunstâncias normais, para os voos corporativos, para quem viaja a lazer. Mas, se nós formos lá para a Amazônia Legal, teria que ter um critério diferente, daí porque a presidenta, na minha opinião, com sabedoria, deu instruções que fosse criado esse programa de subsídios para estimular as rotas regionais. Que aí é aquela história da causa e do efeito. Não tem passageiro porque não tem voo, e não tem voo porque não tem passageiro. Então, nós temos que fidelizar o voo, em primeiro lugar, e isso é o subsídio. Nós, subsidiando, nós vamos ter 3 frequências semanais naquele aeroporto. Fidelizando o voo, automaticamente o voo fideliza o passageiro. Muitas pessoas não optam pelo transporte aéreo, porque, sim, mas e tem quando? Quando é que vai ter? Vai continuar tendo? Eu posso deixar de utilizar a minha forma normal de me mobilizar? Então, o que vai viabilizar todo o processo, inclusive as companhias aéreas, é a fidelização do voo, que vem através do subsídio. Nós vamos ter um voo garantido, vamos fidelizar naquele aeroporto o voo, e a partir do voo fidelizado tem passageiros. Esta é a tese, porque foi feito um estudo que ele serve uma região que potencialmente terá passageiros para tanto. O que nós estamos propondo com relação à Amazônia Legal? Atendimento às localidades da Amazônia definidas. Exigências prévias no número de voos semanais, regularidade e pontualidade, 3 voos semanais. Prazo, nós vamos fazer a contratação de 2 a 3 anos. Multa em caso de descontinuidade de serviço, porque também aquele negócio não tem voo porque não tem passageiro, não tem passageiro porque não tem voo. Quando há uma empresa que está operando em determinado local, por razões que não vamos analisar aqui, ela para de operar, quebra a espinha dorsal de toda a mobilidade social que se fazia naquela direção, porque parou o voo. Então, nós temos que ter a certeza da continuidade do serviço, daí porque a garantia mediante o pagamento. Não vai ter exclusividade na operação na rota, mas vai ser só um que será detentor do contrato de subvenção. Mas se a empresa A é a detentora do contrato de subvenção, porque ela ofereceu melhores condições, então os voos dela são subvencionados, não impede que outra opere com o mesmo destino, caso haja viabilidade comercial que ela entenda que possa operar. Nós teremos o compromisso com uma só. Não vamos colocar mais do que uma com subsídio, com origem e destino no mesmo aeroporto. Isso é muito importante, que é para a gente não venha estabelecer, desde logo, aí não será concorrência, porque será, pelo contrário, uma disputa pelos passageiros que, em tese, com esta parte subsidiada, a gente garante aquele aspecto de integração de cidadania, que é a preocupação original. Não tem exclusividade na rota e elegibilidade. Os aeroportos deste nosso programa de investimento em logística, com prioridade para aqueles sem voos regulares ou não atendidos satisfatoriamente. Então, a gente
o nosso projeto é começar pela Amazônia Legal este ano, de 2015, mas tendo esse critério. Nós vamos escolher aeroportos que não têm voos regulares hoje ou então aqueles que não estão sendo atendidos satisfatoriamente. A nossa ideia é iniciar com 30 aeroportos na Amazônia Legal, e para isso não são necessários, neste ano, mais do que 50 milhões de reais. Nós estamos tratando isso com a Fazenda, com a área fazendária do governo como um todo, mas com a Fazenda em especial, porque há uma necessidade que é intransponível, Eu depois vou responder com muita alegria todas as... Nós já vamos chegar adiante. Vamos adiante. Nós temos no material aí todas 67 da Amazônia Legal. Em minutinhos nós já chegamos lá. Melhoria na gestão dos aeroportos. Aí a questão das outorgas, eu penso que esse material vai ficar à disposição, se me permitirem. Eu penso que, qual é o tempo que eu estou, meu presidente? Que eu sou um homem cumpridor de horário. Portanto, já passei 6 minutos se eu sou cumpridor de horário. Veja lá. Então, aqui, na verdade, é o programa de outorgas. A gente pode transferir. Mas, claro. E desejar e necessitar. Olha, eu fico agradecido e honrado com a sua disponibilidade. Muito obrigado, agradeço. Nós temos aí, então, o Plano Geral de Outorgas. Isso aí é para que a gente compreenda que nós podemos outorgar estes aeroportos para estados. Por exemplo, nós já outorgamos destes aeroportos no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais e no estado de Goiás. Nós delegamos para o estado e Estado, está fazendo a parceria que melhor interessa a ele ou ele está fazendo a gestão direta. De um modo geral, em primeiro lugar, quem tem preferência é o município, se ele tiver condições. Normalmente, o Estado é que recebe a outorga para ele poder administrar e depois ele passa para o município quando o município tem condições. Mas normalmente é feito com o Estado. E nós, portanto, vamos trabalhar com esta vertente. Nós vamos fortalecer a parceria com estados e municípios para que a gestão dos aeroportos regionais seja a melhor possível. Treinamento, aí é treinamento de pessoal, quer me parecer que nesse momento não é muito interessante isso, mas nós treinamos bombeiros, treinamos todas as pessoas que tenham que trabalhar na operação aeroportuária. Aí se treina bombeiros. Vamos adiante que a gente já vai ver o que... Aí estão, todos os cursos que nós fizemos entre 2013 e 2014. Bombeiros, capacitação básica e intermediária dos gestores aeroportuários, a capacitação básica para gestores, enfim, esta série de cursos que a gente faz para melhorar a operação. E isto, para alguns municípios, é fundamental, senão ele não consegue fazer isso. Eu vou dar um exemplo. Meu estado do Rio Grande do Sul, que é um estado que já foi colonizado há mais tempo, ocupado geograficamente há mais tempo, lá nós tivemos que treinar, estamos treinando bombeiros para 2 aeroportos regionais, porque a comunidade local, o município e nem o estado conseguiram resolver. Nós treinamos aqui para que eles pudessem resolver lá essa questão. Adiante. Aí, o que nós podemos ampliar ainda com a Bolsa Piloto, atualização para os bombeiros de aeroportos, capacitação para a operação de carros de combate a incêndio, que é uma atividade profissional específica. Adiante, moça. Olha o tempo. E a resposta, os aeroportos já chegaram aqui. Vou ler. Não, os que estão
Nesta listagem, eu falei no número 67, eu tenho aqui, leio, o senhor gostaria... Ah, o senhor já tem. Vossa Excelência... Pronto. Temos. E quem pretender cópia, aí é só a gente 67 estão ali. Todos eles. Nós vamos providenciar. Vossa Excelência receberá, vamos providenciar logo uma cópia, pelo menos 20 cópias aí, minha assessoria poderia promover daquele material, para a gente poder distribuir. Bem. A Comissão de Meio Ambiente não quer usar papel, só na... Por meio digital. A gente manda por e-mail para o senhor. Bem, senhor presidente, a primeira fase, que eu penso que nós tínhamos que corresponder à expectativa, nós trouxemos aquilo que, na nossa visão, responderia. Por certo, nós teremos muitas interrogações e a nossa equipe está aqui pronta e nós, pelo menos, sem limite de tempo, para podermos responder a tudo aquilo que for do interesse de Vossas Excelências.